proposta. Então, percebe que a proposta ela é uma estratégia extremamente poderosa para você poder garantir que você vai fechar o trabalho. E eu tenho relatos, vários relatos de alunas e ex-alunas que falaram para mim, eu vou dar até o nome delas daqui a pouquinho para você. Elas falaram assim para mim, Ana Silvia, a empresa disse que comparou a minha proposta com mais de 2 profissionais, que geralmente as empresas pedem 3 propostas. E o que elas me disseram? Quem disse? Janaína Evangelista e Robélia Campos. Vou dar 2 exemplos aqui, 2 nomes que me vieram agora, tá? Tem outros, mas eu vou citar esses 2 que já me autorizaram falar o nome delas. Que elas fizeram propostas para empresas, seguiram o método para elaborar uma proposta, e quando a empresa olhou as propostas e comparou a proposta delas com de outros profissionais, e a Janaína Evangelista foi um caso muito interessante, que a Janaína não tinha experiência naquele serviço que ela estava oferecendo, porque ela estava iniciando na consultoria. As 2 profissionais que estavam concorrendo com ela, né, ali na proposta, já tinham experiência, e apesar disso, a empresa contratou a Janaína. Porque a proposta, ela passa a tua imagem, ela passa para a empresa credibilidade, o teu profissionalismo, a qualidade como você faz o trabalho, e ela vai dando segurança para a empresa vai falando, nossa, se ela apresentou uma proposta desse jeito, imagina a qualidade do trabalho dela. São sutilezas que muitas vezes colegas vão deixando de fazer, deixando de dar o devido valor, achando que não precisa ter um método para elaborar proposta, não precisa ter um método para precificar o serviço. Da mesma forma, para você dar um preço para o teu serviço, não é você olhar para o céu, olhar para a sua conta corrente e falar, estou precisando de 3 mil para pagar as contas esse mês, então eu vou cobrar a palestra 3 mil. Não, você tem que ter um método para poder definir o preço do teu serviço, que aí sim você vai fechar a proposta de trabalho com a empresa, senão você vai ter dificuldade de fechar a proposta. Então, esse terceiro, né, pilar, essa terceira estratégia é extremamente importante também. E o quarto pilar são as intervenções, onde você precisa também de um método. Se você vai fazer um diagnóstico organizacional, digamos que a empresa peça para você um programa de saúde mental no trabalho. Um programa de saúde mental no trabalho, você precisa ter um método para poder elaborá-lo. E a base é o diagnóstico organizacional, para você não fazer pacotão, né? Aquela coisa do pacotão padrão para todo mundo é a mesma coisa. Não vai te diferenciar no mercado. O que te diferencia no mercado é você fazer as coisas customizadas, sob medida para cada cliente, para cada empresa. Isso que vai te valorizando, isso que vai fazendo com que a empresa fortaleça o vínculo com você. Então, veja, essa fase das intervenções é tão importante que você tenha um método, eu tenho as outras etapas. Então, sim, você precisa ter um método que você tenha a garantia que vai funcionar, né, para fazer as intervenções, tanto intervenções organizacional, né, que pega a empresa como um todo, ou por amostra, como em grupo, como intervenções individuais, né? Você também precisa ter um método para fazer um diagnóstico, para elaborar. Opa, precisa ter um método também das intervenções. Como que faz uma roda de conversa? Por exemplo, né? Que todo mundo acha que é simples, né? Eu vejo que às vezes isso é uma. Eu não sei o que é isso, gente, mas eu percebo isso muito forte em nós, psicólogos e psicólogas, achar que já sabe tudo. Infelizmente, eu vejo geralmente isso. Roda de conversa. Vamos lá que eu vou dar esse exemplo para a gente fechar aqui a nossa conversa de hoje. Uma grande empresa aqui de Curitiba, grande, bem conhecida, até no exterior. Eu tinha uma pessoa, uma ex-aluna que trabalhava na área
de saúde dessa empresa, ela comentando, né, que a empresa tinha contratado na época da pandemia uma consultoria em saúde mental no trabalho, tal, uma consultoria que estava vindo de São Paulo, enfim, com vários profissionais, tal. E aí eu perguntando, e o que vocês estão fazendo? Quais são as intervenções, né? A gente está fazendo isso, 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 e está fazendo também rodas de conversa. Rodas de conversa presencial ou online? Não, online, que a gente ainda está no online e tal. Que legal, e como que é, né? Tem em torno de 60 pessoas em cada roda de conversa, e é online, daí vai falando sobre temas de saúde mental. Eu falei, roda de conversa, quantas pessoas? Ela, 60 pessoas. Aí eu tenho liberdade com ela, né? Porque foi uma aluna muito querida, a gente tem uma relação muito boa até hoje. Eu falei, fulana, 60 pessoas online não é roda de conversa. 60 pessoas online é palestra. E aí você já vê, assim, a qualidade técnica do consultor ou da consultora. Porque roda de conversa, você coloca no máximo o número de pessoas e no mínimo o número de pessoas. E você precisa garantir, né? Você põe esse mínimo e esse máximo, por quê? Porque você vai garantir que as pessoas tenham um espaço de fala. Se é roda de conversa, eu preciso garantir que cada membro do grupo tem um espaço para poder conversar, dialogar com quem está ali interagindo, com os outros participantes. Senão, não é roda de conversa, é uma palestra. Então, percebe o quanto que, às vezes, eu vejo que alguns profissionais ligam no automático e vão fazendo sem ser muito críticos em relação ao que está fazendo, como está fazendo, sem ter um método. E aí não consegue cliente, a empresa não recontrata ele, não indica para outras empresas e depois não sabe por quê. Porque não tem qualidade, não tem método de trabalho. E, infelizmente, eu estou falando para você de coisas que eu vejo acontecendo, entendeu? E aí eu preciso te alertar em relação a isso, assim como eu alerto e oriento as minhas alunas mentoradas, eu estou aqui compartilhando com você, olha, com a maior boa vontade, para você não fazer isso. Você vai se queimar. E lembrando, né, quando nós psicólogas, uma psicóloga vai perante uma empresa, ela não é ela só enquanto psicóloga, ela está representando as outras psicólogas, né? Então, os outros psicólogos também. Então, nós estamos ajudando a construir a nossa imagem própria, né, com a qualidade do nosso trabalho, mas também a gente está ajudando a construir a imagem da nossa categoria profissional, dos outros psicólogos. Então, nós temos uma responsabilidade também com o coletivo nosso. Isso a gente não pode perder de vista. Agora, esses são basicamente as etapas de um processo de consultoria. Né? Então, você entende a demanda, vai fazer intervenção, daí você tem um resultado positivo, a empresa te reconhece, os funcionários te reconhecem, você consegue ajudar a empresa naquele problema. E existe uma pesquisa nacional que constatou o seguinte, 89% dos trabalhos realizados por um consultor vem por meio de indicações pela consultora. Então, quando essa empresa, indicações de quem? Das empresas. Então, quando você faz um trabalho bem feito, a empresa indica você para outras empresas. Então, você percebe a importância de você se preparar para iniciar na consultoria.